12 de fevereiro de 2009. Nas cercanias de Buffalo, Nova York. Trem de pouso baixado. Travado. Baixado. Santo Deus. Ele entrou em stall aerodinâmico e não se recuperou. Acho que foi uma das cenas mais terríveis que eu já vi. A queda do voo 3407 da Continental Connection se transformaria em um dos casos mais importantes da NTSB nas últimas décadas e levaria um pai de luto a buscar alterações das leis que regem pequenas companhias aéreas. Quero mudar a situação para que outro pai não passe pelo mesmo que eu. Mayday, desastres aéreos. Esta é uma história real baseada em relatórios oficiais e relatos de testemunhas. Mergulho fatal. – 12 de fevereiro de 2009. O voo 3407 da Continental Connection, operado pela Colgan Air, segue uma rota de Newark, Nova Jersey, para Buffalo, em Nova York. Aquele foi um voo movimentado para o comandante Marvin Renslow, que orienta uma nova copiloto, Rebecca Shaw, uma ex-instrutora de voo de Seattle. Saúde? Rebecca está com a companhia aérea há pouco mais de um ano e agora precisa decidir se quer se tornar comandante. Não sei o que eu quero fazer com a promoção. Depende de onde eu ficar. Pense da seguinte maneira. De outra forma, obviamente, não teria chance de chegar a comandante. Certo. Pode ter mais qualidade de vida, comprar uma casa e ter uma escala de trabalho. Rebecca fez o treinamento para copiloto no avião em que eles estão voando agora, um Bombardier Q400 canadense, um turbo-hélice bimotor popular entre companhias aéreas regionais. Os 45 passageiros tiveram uma noite longa. O avião ficou retido durante 2 horas em Newark, um atraso consideravelmente mais longo do que o percurso da viagem. O voo 3407 está seguindo para noroeste, sobre Upstate, Nova York. A viagem é de apenas 53 minutos. A visibilidade é ruim e a previsão é de neve e ventos moderados em Buffalo. Um pouco de água, por favor. Elise Kausner estuda na Florida Coastal School of Law, em Jacksonville. E está indo visitar a família em Buffalo. Na época, ela tinha 5 sobrinhos e sobrinhas. Havia um almoço na escola dos 2 sobrinhos e ambos queriam a tia Ellie como convidada. Qualquer desculpa, ela vinha a ela. Conversava com todos. Oi. Ela nos ligou do aeroporto. Isso, eu acho que um pouco mais de 2 horas. Ela estava irritada por causa do atraso. Senhores passageiros, quem lhes fala é sua comandante. Estamos a cerca de 10, talvez 15 minutos de Buffalo. O tempo em Buffalo está bastante nebuloso e está nevando um pouquinho. Por favor, permaneçam em seus lugares. Para que os comissários de bordo possam preparar a cabine para a chegada. Obrigada. Colgan 3407. Descendo e mantendo 2.300. Entendido, 2.300, Colgan. 3407. Vamos fazer um checklist de descida. Por favor, podemos fazer o checklist de aproximação junto com ele. Claro, diretor de curso checado. Checado. Flaps de aterrissagem, GPWS, selecionados em 15 graus. Os pilotos verificam uma lista de configurações para que o avião continue sua aproximação para pouso. Transferência de combustível desligada. Os passageiros já conseguem vislumbrar as luzes dos subúrbios de Buffalo. Clarence Center fica na rota de aproximação das aeronaves que pousam no aeroporto de Buffalo.
Trem de pouso baixado. Travado. Trem de pouso baixado. Flaps 15. Estender os flaps oferece uma maior sustentação, permitindo que o avião reduza a velocidade para a aproximação final. Santo Deus! De repente, o manche começa a vibrar. O Q-400 está fugindo ao controle. O comandante Reslow luta para manter o avião no ar. Mas a aeronave parece ter vida própria. Devemos recolher o trem de pouso. Subir trem de pouso. Droga. Estamos caindo. O avião se choca contra uma casa na Rua Long 6038. No controle de tráfego aéreo em Buffalo, o voo 3407 desaparece do radar. Verifique o voo da Kogan. Veja se está aí. Qual o indicativo de chama? Kogan 3407. Não está. Está vendo alguma coisa? Nada. Muito bem. Chame os bombeiros. Nunca vou me esquecer das palavras da central. Acidente de avião, casa em chamas. Imediatamente comecei a colocar os sapatos, casaco, entrei no caminhão e segui para lá. Os bombeiros não precisam ir muito longe. O número 6038 na Rua Long, residência da família Wilinski, fica a menos de um quarteirão do Corpo de Bombeiros de Clarence Center. Quando virei em direção ao local, tudo que se via era um clarão. Havia fumaça, havia chamas. Karen Wilinski e sua filha conseguem sair da casa com vida, mas seu marido Douglas morre. A primeira coisa em que pensei foi que ninguém teria conseguido sair dali com vida. Mas fui informado de que 2 pessoas estavam sendo levadas para o hospital. E eu perguntei, quem são os bombeiros feridos? E eles disseram, não, chefe, não são bombeiros, são sobreviventes da casa. E eu tive de ir até a ambulância, pois não conseguia acreditar. Os bombeiros nunca tinham visto algo assim. Você já chegou a ficar 1,5 metro de uma fogueira e não aguentar mais o calor? Isso era o que se sentia ali, a mais de 30 metros de distância. A altura do fogo era simplesmente inacreditável, obviamente devido ao combustível. E a área de detritos era muito grande, era realmente uma visão assustadora. Moramos na cidade onde o avião caiu, no final da rua. Meu filho vinha para casa depois de um jogo de futebol e passou pelo local do acidente. Me ligou e disse, um avião caiu em Clarence. Não imaginamos que fosse o avião da Ellie. O voo 3407 caiu a 8 quilômetros do aeroporto de Buffalo. Todos os 49 passageiros e tripulantes estão mortos, incluindo o comandante Marvin Reslow e a copiloto Rebecca Shaw. Mas muitas outras pessoas poderiam facilmente ter sido mortas. Quando você vê uma casa e vê um avião em cima dela, e vê a casa destruída e o avião destruído, a não ser pela parte traseira, você se pergunta, como foi que aquilo pôde acontecer? E como foi que aquilo não destruiu o quarteirão? A ligação seguinte era novamente do meu filho. Ele disse que era o avião da Ellie. Papai, não há sobreviventes. Naquele momento, minha mulher deu um grito e caiu no chão. Chris disse nunca ter visto a mãe assim e espero que ele nunca mais veja. E foi assim que soubemos que ela havia partido. Aquilo foi uns 45 minutos depois do acidente.
Pela manhã, o cenário é de devastação. Clint Cruikshanks, NTSB. Posso começar a olhar? Clint Cruikshanks é um dos primeiros investigadores no caso. Quando chegamos ao local, ainda havia fogo. Uma tubulação de gás da casa tinha se rompido. Os bombeiros apagavam o fogo e ele recomeçava depois de alguns minutos. Acho que foi um dos cenários mais terríveis que eu já vi. O voo 3407 era um avião pequeno, mas aquele era o pior acidente nos Estados Unidos em mais de 7 anos. E aquela se tornaria uma das investigações mais importantes da NTSB. Voltaremos a seguir com Desastres Aéreos, no Nat Geo. O fogo no local do acidente com o voo 3407 impede que os investigadores examinem os destroços. O avião tinha caído sobre uma casa. O fogo havia durado a noite toda e, portanto, todos os detritos estavam basicamente na casa. Nossa preocupação era que estivéssemos perdendo provas. Elas eram perecíveis e se não conseguíssemos chegar até elas e acabar com o fogo, talvez não conseguíssemos coletar evidências que pudessem nos ajudar durante a investigação. Clint Cruikshanks precisa recuperar os gravadores de voo nas caixas pretas com a máxima urgência. Eles poderiam conter pistas valiosas sobre o acidente. Sabíamos que os gravadores estavam na parte da cauda do avião. Investigadores normalmente não chegam perto de um local de acidente em que ainda há fogo. Mas se as caixas pretas não pudessem ser recuperadas, talvez eles nunca conseguissem descobrir o que derrubou o voo 3407. Começamos a olhar ao redor, a vasculhar os destroços e acabamos descobrindo onde estavam. Provavelmente aqui, está bem? O painel de acesso está do outro lado, então vamos ter de abrir um buraco bem ali, tudo bem? Os bombeiros conseguiram uma serra e conseguimos abrir um buraco na lateral da fuselagem. E retiramos os gravadores. Muito bem, assim está bom. Para o enorme alívio de todos, os gravadores não foram danificados. Assim que conseguimos apanhar os gravadores, nós os colocamos num avião e eles foram levados para a nossa sede em Washington. Agora, os investigadores estão diante de outro obstáculo. O pouco que resta da aeronave está irremediavelmente misturado aos restos mortais e destroços da casa. Tudo havia se queimado, ficando ali no porão, e por isso tínhamos cerca de 3 metros de detritos que precisávamos vasculhar a fim de recuperarmos todo o avião. Autoridades se perguntam como será possível salvar qualquer prova que lhes seja útil em meio a todo aquele caos. E elas ganham uma ajuda inestimável e incomum. Um grupo de alunos que estava aprendendo a processar cenas de crime é convocado para separar os restos humanos do restante dos destroços. Eram estudantes de pós-graduação, antropologia forense, e aquela era uma boa experiência para eles, vasculhar os destroços à procura de restos humanos. Trem de pouso ali, por favor. É um trabalho sujo e árduo, mas que libera os investigadores para que se concentrem nos destroços da aeronave. Ficávamos de 4 com vassouras e pazinhas, escavando os restos e identificando-os como destroços da casa ou do avião. Em seguida, os colocávamos em pilhas distintas. Para mim, como engenheiro de estruturas, a principal questão era saber se todo o avião estava na cena do acidente. Os destroços são cuidadosamente estudados para que seja determinado se as 4 extremidades do avião, nariz, cauda e as 2 pontas das asas, estão ali. Se encontrarmos as 4 extremidades do avião, então saberemos que não houve anormalidade durante o voo, nada que tivesse afetado o avião durante o voo, causando o acidente. Uma das asas foi consumida pelo fogo. A outra está em pedaços. Ei, dê uma olhada nisto. Mas, gradualmente, os investigadores encontram o que procuravam. Bom, é a última peça. À esquerda. Só depois de vários dias do início da investigação, quando vasculhávamos alguns detritos, que encontramos partes da asa esquerda e do nariz do avião. Agora, os investigadores têm todas as peças de que precisam para concluir que todo o avião está no local do acidente.
O que quer que tenha provocado o desastre não foi resultado de uma ruptura durante o voo. A tragédia do voo 3407 está sendo investigada detalhadamente na sede da NTSB em Washington. Funcionários lá tentam determinar se algum tipo de avaria causou o acidente. Neste caso em particular, sabíamos que se tratava de um acidente durante o pouso. Por isso, queríamos verificar o desempenho da aeronave e também a continuidade do controle de voo. Grande parte desta responsabilidade cabe a Scott Warren. Minha função na investigação era chefiar o grupo que fazia a verificação do sistema junto ao Conselho de Segurança. Portanto, cabia a mim verificar todos os sistemas da aeronave. Warren analisa o gravador de voz da cabine, ou CVR em inglês, para determinar se havia alguma indicação de problema no cockpit. Preparar a cabine para a chegada. Obrigada. Aquilo é gelo no para-brisa? Ele descobre que 6 minutos antes do acidente, a tripulação do voo 3407 havia notado um acúmulo de gelo na aeronave. Do meu lado, sim. Não no seu? Sim. Muito gelo. Gelo pode ser uma ameaça mortal para qualquer avião. Em uma aeronave com gelo, haverá maior arrasto, o que exigirá mais potência para manter uma determinada velocidade. Sim, é a maior quantidade que já vi nos bordos de ataque. Até um ano antes do voo, Rebecca Shaw não tinha experiência alguma com gelo em uma aeronave. Nunca vi um avião nessas condições. Nunca vi um degelo. Nunca vivenciei nada disso. Quando o gelo se acumula sobre uma asa, isso aumenta o peso do avião e, o mais importante, altera a forma da asa. E é claro que é a forma curva da asa que realmente leva à sustentação. Portanto, mudanças nas características de sustentação do avião o tornam menos capaz de voar. Eu teria ficado apavorada. Acho que eu veria toda essa quantidade de gelo e pensaria: meu Deus, nós vamos cair. Observar que havia gelo sobre o avião foi importante, mas então seria também importante verificar se os sistemas antigelo e degelo estavam funcionando. E não havia indicação alguma no gravador de voz de que isso tivesse sido verificado novamente. A gravação revela que poucos minutos depois de a tripulação detectar gelo, um dispositivo chamado Stick Shaker entrou em funcionamento. Um aviso de que o avião estava prestes a estolar, literalmente cair. Pouco tempo depois disso, foi o que aconteceu com a aeronave. Estamos caindo. Sabemos que havia gelo. A única questão é, será que isso teria sido grave o suficiente para derrubar o avião? Agora, o gelo é o principal suspeito do acidente do voo 3407. Se foi o gelo, vamos provar isso. Estávamos todos convencidos de que aquele era um acidente envolvendo gelo. Então, tínhamos que verificar todos os aspectos fundamentais da formação de gelo para chegar a uma conclusão. Mas alguns membros das famílias das vítimas estão menos convencidos. A primeira coisa em que pensamos foi que tivesse sido um incidente relacionado a gelo. Era uma noite gelada e aquilo teria levado o avião a cair. Mas quando começamos a conversar, pessoas que entendiam de aviões, pilotos, pareciam meio na dúvida e diziam: não creio que seja isso não faz sentido. Alguns investigadores também têm dúvidas. Scott Warren sabe que um avião como o Q-400 tem um sofisticado sistema de degelo. Ele é projetado para impedir o acúmulo de gelo sobre as asas e sobre outras partes críticas da aeronave. Para evitar o acúmulo de gelo, o avião tem uma forração inflável de borracha ao longo da frente das asas, chamada de de-icing boots. Uma série de válvulas usa o ar dos motores para inflar a forração e quebrar o gelo das asas. Tais superfícies são projetadas para inflar periodicamente, rompendo o gelo que é acumulado sobre os bordos de ataque da asa. Agora, Warren se pergunta se a tripulação do voo 3407 teria acionado seu equipamento de degelo. Ele estuda os dados da outra caixa preta do avião, o seu gravador de dados do voo, o FDR. O gravador registra o funcionamento de sistemas cruciais da aeronave, incluindo o mecanismo de degelo.
Com base nos dados do FDR, sabemos que o sistema de desgelo fora selecionado pela tripulação e que esteve acionado durante a maior parte do voo e certamente estava acionado no final do voo. Mas agora Warren precisa descobrir se o aparelho estava realmente funcionando. Saber que os registros indicam que o sistema estava acionado é um começo, mas não podemos necessariamente nos valer apenas daquela informação. A única maneira de confirmar isso é encontrar o que resta do sistema de degelo do avião e determinar se ele estava acionado quando o avião caiu. A equipe de Clint Cruikshank procura um componente crucial do sistema, as válvulas. Com licença, quero que deem uma olhada nisso. Mostramos como são as válvulas e pedimos para que procurassem por alguma coisa assim. Se conseguíssemos encontrar as válvulas, poderíamos testá-las e ver se funcionavam. As válvulas eram muito importantes para nós, porque são um componente-chave que move o ar dos motores, onde tem origem a sangria de ar para o sistema de degelo. Ótimo. Faltam 5. Cinco das 6 válvulas usadas no degelo do avião são recuperadas. Algumas estavam bastante queimadas, outras estavam em boas condições. Pegamos as válvulas e realizamos tantos testes quanto achávamos necessários em função do nível de danos. Verificamos o nível de condutividade elétrica e fizemos o teste de pressão. Verificamos uma grande variedade de coisas dependendo da condição da válvula. E, pelo que conseguimos apurar, todas aquelas válvulas estavam funcionando corretamente. Aquilo é gelo no para-brisa? No meu lado, sim. Agora os investigadores têm de considerar a possibilidade Sim, muito gelo. de que havia tanto gelo sobre as asas que o sistema de degelo não conseguiu se livrar dele com a rapidez necessária. Sim, há muito tempo não vejo uma quantidade assim nos bordos de ataque. Isso já aconteceu antes. Em Roselawn, Indiana, um avião de linha regional de construção francesa caiu em 1994 após sofrer um catastrófico acúmulo de gelo nas asas. Analisando a potência necessária para que o avião mantivesse sua velocidade, os investigadores chegam a uma conclusão surpreendente. Basicamente, a aeronave estava voando como se tivesse uma quantidade relativamente pequena de gelo sobre ela. Uma quantidade muito razoável de gelo. Parece normal. Não houve sobrecarga, não foi algo excessivo. Se não foi o gelo que derrubou o avião, alguma outra coisa deve tê-lo feito estolar. Warren estuda o manual de operações do Q-400 para saber qual sua velocidade de stall, a velocidade em que o avião deixa de gerar a sustentação necessária para permanecer no ar. E descobre que nas condições em que o 3407 estava voando, ela é de cerca de 111 nós. Agora ele compara a velocidade de stall do avião com sua velocidade real pouco antes do aviso de stall. 131 nós. Bem acima da zona de perigo. Flaps 15. Quando o manche começou a vibrar... Santo Deus! Eles não estavam necessariamente a ponto de estolar. A uns 20 nós disso. Esta nova revelação aumenta ainda mais o mistério acerca do voo 3407. Se não foi stall, por que o avião caiu? Voltaremos a seguir com Desastres Aéreos no Nat Geo. Investigadores voltam sua atenção para os segundos críticos antes de o voo 3407 fugir ao controle. Eles procuram pistas que possam explicar o porquê do aviso de stall, uma vez que a aeronave estava voando dentro das margens de segurança. Eles descobrem que este avião tem um recurso singular, conhecido como seletor de velocidades de referência, que regula sua sensibilidade do alerta de stall. Poucos aviões, pela minha experiência, têm tal dispositivo. Esse avião é o único que eu conheço com um interruptor para isso no painel, e ele foi projetado pelo fabricante para ser um elemento adicional de segurança.
Algum tipo de velocidade de referência variável? Os pilotos devem ligar o seletor de velocidades de referência quando vão voar sob condições em que há gelo. Provavelmente teremos gelo. Quando está na posição a aumentar, ele lembra os pilotos de voarem mais rápido para neutralizar qualquer efeito de arrasto que o gelo possa exercer sobre a aeronave. Quando você está em condições de gelo e o gelo se acumula sobre a asa, isso pode fazer com que a velocidade de stall suba. Portanto, o seletor de velocidade de referência faz com que o aviso ocorra mais cedo ou com maior velocidade. O interruptor basicamente altera as configurações de acionamento do stick shaker. Tivemos de perguntar ao fabricante como o dispositivo funcionava e descobrimos que fazia parte da descrição dos sistemas que a tripulação recebeu quando passou por treinamento, mas não receberam muito treinamento sobre como lidar com o dispositivo. Algo simples demais para se preocupar. Os investigadores precisam saber se a tripulação do voo 3407 chegou a ligar o seletor de velocidades de referência, provocando a vibração do manche a uma velocidade mais rápida do que o normal. O gravador de vozes não revela se o dispositivo estava acionado. Os investigadores precisam então encontrar outra maneira de determinar a posição do dispositivo no momento do acidente. Clint Cruikshanks tem uma nova prioridade. Tá, vou ver o que consigo. Recuperar o painel de proteção de gelo da cabine do Q400, onde fica o seletor de velocidades de referência. Como o painel fica na cabine do piloto, encontrá-lo é um desafio. Quase toda a frente do avião tinha sido consumida pelo fogo e por isso não encontramos nada senão pequenas bolas de alumínio derretido, pequenos feixes de fios e muita cinza. Entretanto, depois de uma busca minuciosa, Cruikshanks descobre que o painel de proteção é uma das poucas partes da cabine que não foi afetada. É isso. Mas os botões e interruptores estão praticamente irreconhecíveis. Cruikshanks examina o painel carbonizado para verificar a posição do seletor de velocidades de referência. Ele foi ajustado para ativar avisos de stall a velocidades maiores do que o normal. O seletor de velocidades de referência estava na posição a aumentar. A descoberta cria ainda mais perguntas. Provavelmente teremos gelo. O gravador de voz indica que enquanto Reslow estava começando sua descida em Buffalo, ele coloca o avião para voar à velocidade normal de aproximação. Baixar trem de pouso. Mas o que é estranho é que com o seletor de velocidades de referência acionado, ele deveria estar voando mais rápido, uma vez que isto é o que o dispositivo lembraria de fazer. Então, por que ele não o fez? O computador do avião alertou a tripulação a voar mais rápido, de acordo com as configurações que ela havia feito, exibindo um conjunto de barras em vermelho no indicador de velocidade. Essas barras alertam os pilotos para o fato de que uma ativação do stick shaker é iminente. Se você está olhando para o indicador de velocidade, deve estar ciente de que está indo mais lentamente e que o aviso de stall pode ser acionado. Minha nossa! Ao que parece, Renslow e Shaw foram pegos de surpresa. Ainda assim, eles poderiam ter facilmente corrigido a situação. Com o stick shaker ativado, eles poderiam ter desligado o dispositivo ou poderiam ter colocado o nariz para baixo e aumentado a velocidade. Para os investigadores, está claro que o voo 3407 não corria perigo de stall quando o stick shaker foi acionado. Agora, eles precisam saber o que exatamente aconteceu depois do aviso de stall. Com base nas informações dos gravadores de voo, eles fazem uma simulação animada do acidente. Vejam o que acontece logo depois do alerta do stick shaker. A animação mostra que logo depois do alerta do stick shaker, o avião de repente subiu. Isso reduziu drasticamente a velocidade da aeronave e neste momento a fez estolar. Essencialmente, o avião entrou em um stall aerodinâmico do qual não se recuperou, virou e foi direto para o solo. Os investigadores estão estarrecidos. O voo 3407 não estava estolando quando o stick shaker deu sinal. Entretanto, alguns segundos depois ele estava. Cada ação da tripulação durante aquele breve período de tempo exige agora uma análise cuidadosa. O que eles fizeram? É um enigma. Como uma tripulação treinada poderia, em um curto período de tempo, fazer cair um avião que não estava em stall?
Sempre que temos um aparente stall sem nenhuma razão visível, isso é um mistério. Seria de se esperar que tripulação alguma levasse um avião a estolar. Então a pergunta é por quê? Agora o foco da investigação muda do avião para a tripulação. E especificamente recai sobre os movimentos que a tripulação fez durante os segundos críticos após o aviso de stall. Queríamos saber se a maneira como eles pilotaram o avião era a maneira como haviam sido treinados, de acordo com o procedimento operacional padrão em seus manuais de voo. O gravador de dados do voo contém informações de mais de 1000 aspectos diferentes nas operações de voo do Q-400. Desde velocidade e altitude até a posição dos pedais e manetes de potência do leme. Ele registra também os movimentos do controle de voo mais crítico, o manche. Os pilotos usam o manche para alterar a posição dos profundores e aleirons, que controlam a direção do avião. O gravador de dados do voo armazena informações não apenas sobre a posição do manche, mas também sobre a força aplicada a ele. O FDR registra as posições de controle. Ele tem sensores no controle de arfagem e controle de rolamento. Ao analisar a posição do manche, Scott Warren descobre algo impressionante. Em resposta ao sinal do stick shaker, o comandante Renslow deveria ter empurrado o manche para frente para trazer o nariz para baixo e ganhar velocidade. Mas por alguma razão ele fez exatamente o contrário. Descobrimos que, em vez de a tripulação empurrar o manche para frente, o que seria a resposta normal ao sinal do stick shaker, a tripulação estava puxando para trás. Isso levou o nariz do avião para cima, diminuindo a velocidade e fazendo a aeronave realmente estolar. Aparentemente, o comandante Renslow havia se equivocado em relação a uma das manobras de pilotagem mais elementares, como se recuperar de um stall. Acima de tudo, era necessário ganhar velocidade para sair do vermelho. O procedimento de recuperação é bastante simples e direto. É preciso empurrar o manche e usar potência máxima. Se o comandante tivesse empurrado o manche para frente, ele teria tido uma boa oportunidade de sair rapidamente daquela situação. Tudo o que sabemos é que a situação de stall poderia ter sido revertida em vários momentos. Por isso, não havia razão alguma para a queda do avião. Os investigadores também descobrem que a copiloto Shaw, na tentativa de ajudar Renslow, inadvertidamente torna as coisas piores. Coloquei os flaps para cima. Ela recolheu os flaps, reduzindo a sustentação em um momento em que eles lutavam para manter o avião no ar. Se a copiloto tivesse simplesmente alertado, você está estolado, empurre o manche, coloque o nariz para cima, o avião teria conseguido se recuperar. Do ponto de vista humano, é triste reconhecer que esse tipo de coisa aconteceu e ver a tragédia decorrente disso. A investigação conclui que a falha do comandante Renslow em responder corretamente ao aviso de stall foi a principal causa do acidente do voo 3407. Como a questão agora é erro do piloto e não falha mecânica, o investigador de desempenho humano Ivan Byrne é chamado. Sua primeira pergunta: por que nem Renslow e nem Shaw perceberam que a velocidade era baixa demais para as condições de gelo? Neste caso, podemos olhar para o que houve e ver que havia sinais claros e evidentes da queda de velocidade, que não foram percebidos pelo comandante. Byrne ouve as gravações da cabine para tentar entender o que poderia ter acontecido. Exatamente, onde você poderia estar em casa com seu marido para cuidar de todas essas coisas. Ele constata que a tripulação havia conversado durante todo o voo. A conversa continuou durante a aproximação para pouso, uma violação a uma regra conhecida como Stereo Cockpit, que proíbe conversas não essenciais durante fases críticas do voo. Disse que sim, você vai ser promovida, blá, blá, blá. Basicamente, isso proíbe as conversas não relacionadas com a operação do voo. Por favor, checklist de descida. Podemos fazer o checklist de abordagem junto com ele. Claro. Diretor de curso, ok. Byrne também descobre que, devido à brincadeira no cockpit, a tripulação executou tardiamente checklists e briefings essenciais. Transferência de combustível desligada. Pressão hidráulica. Distraída, a tripulação provavelmente não viu a barra vermelha indicando que eles estavam voando muito lentamente para as condições que o avião havia sido configurado. Checklist de aproximação completado.
É isso aí. Quando a tripulação se desvia dos procedimentos operacionais padrões e executa listas tardiamente ou não faz as observações necessárias, ela se torna mais vulnerável a cometer erros sutis inadvertidamente, que poderiam assustá-la, surpreendê-la ou deixá-la vulnerável a eventos imprevistos com os quais terá de lidar. A prova é inequívoca. A tripulação do voo 3407 estava bastante distraída durante toda a abordagem. Ele chegou quando da entrevista e disse, sim, você vai ser promovida em 6 meses. A tripulação se esqueceu de uma configuração-chave que ela havia feito e que a obrigava a voar mais rápido do que o normal. Eles não perceberam indicações de que estavam voando muito lentamente para condições de gelo. E então o comandante Renslow reagiu de forma incorreta a um aviso de stall, selando o destino do avião. Evan Burns se pergunta o que poderia ter levado uma tripulação treinada a cometer tais erros. Algo virá. Ele encontra uma pista na gravação de voz da cabine. Desculpe. A tripulação mostrava sinais de fadiga. Será que Renslow e Shaw poderiam estar cansados demais para trabalharem como o esperado? É uma pergunta difícil, e sua resposta exigirá rastrear o movimento dos dois nas 72 horas que antecederam o acidente. É um trabalho de detetive no qual tentamos recolher o maior número de informações possível. Bernie entrevista as famílias dos pilotos. Por favor, eu posso falar com a senhora Renslow? Ele estuda as contas de telefone móvel dos pilotos e os registros de mensagens de texto. Investiga o sistema de computador da companhia aérea para determinar se e quando a tripulação o usou para verificar seus horários. Ele precisa rastrear todos os seus movimentos. E a que horas Rebecca saiu de casa? Conversamos com colegas ou outros pilotos, com aviadores, instrutores, e perguntamos a todos sobre os pilotos e suas atividades mais recentes. Ele fica sabendo que nenhum dos pilotos morava perto de Newark. Mas eles não poderiam se dar ao luxo de ficar em hotéis com os salários que tinham. O comandante Renslow ganhava $60 mil por ano na Colgan Air. A copiloto Sean ganhava menos de $16 mil por ano, substancialmente menos do que a média de salários de motoristas de ônibus. Assim, ambos os pilotos haviam cruzado o país até Newark, o comandante Renslow vindo de sua casa na Flórida e Rebecca Shaw vindo de Seattle, em Washington. Na verdade, Sean havia voado a noite toda vindo de Seattle em um voo de carga que fazia conexão em Memphis. O comandante Renslow tinha passado a noite na sala dos tripulantes da companhia aérea no aeroporto de Newark depois de já ter trabalhado 2 dias. Ele fora visto dormindo em Embora isso fosse contra as regras da empresa, os pilotos que não podiam pagar moradia perto do aeroporto faziam isso. Registros mostram que às 3h10 da manhã do acidente, Renslow estava acordado, verificando seu horário de trabalho na rede de computador da companhia aérea. Próxima parada, Buffalo. Às 7h29 da manhã, Rebecca Shaw enviou uma mensagem de texto para o marido dizendo que tinha chegado bem a Newark. Oi, querida, sou eu. E registros telefônicos indicam que no final da manhã o comandante Renslow esteve ao telefone várias vezes. Rebecca Shaw foi vista tirando um cochilo, recuperando o sono que tinha perdido voando na noite anterior. Eles não dormiram muito. Finalmente, concluímos que era provável que ambos os tripulantes estivessem sofrendo alguns efeitos de fadiga no momento do acidente. O trabalho dela era observar a velocidade do avião, observar o painel de instrumentos, e, na minha opinião, ela estava cansada, a ponto de a coisa estar bem ali na sua frente e ela simplesmente não ver. Quanto a ele, foi simplesmente incapaz. Não deveria estar pilotando um avião. A revelação leva John Kausner a se tornar um defensor ferrenho de mudanças na indústria. Ele chama a atenção entre os legisladores e o público sobre a necessidade de melhorar as regulamentações que regem pilotos e companhias aéreas regionais. Isso diz que apoiamos as famílias das vítimas e sua luta pela segurança. E esses representantes fizeram isso por nós e somos muito gratos. Ele leva sua luta até Washington.
Precisávamos fazer alguma coisa e por isso começamos a lutar por mudanças em Washington a cada 2 semanas. Fizemos inúmeras viagens para lá e imediatamente as famílias se uniram. Todos assistiram às audiências e começamos a dizer, isso é o que podemos fazer. O acidente do voo 3407 chamou a atenção do mundo para um problema crescente relativo à segurança. E os familiares dos que morreram no acidente irão ajudar a eliminar aquela ameaça. Voltaremos a seguir com Desastres Aéreos, no Nat Geo. O acidente do voo 3407 mostrou enorme diversidade de falhas nos regulamentos que regem as companhias aéreas regionais. Hoje, essas pequenas companhias representam metade de todos os voos diários de passageiros nos Estados Unidos. Seus pilotos são, em geral, mais jovens, menos experientes, ganham menos e trabalham longas horas. Os níveis de segurança dessas companhias são muito diferentes dos de grandes empresas. As exigências em termos de experiência, treinamento e formação são menores. O mesmo ocorre em relação a pagamento. Por isso não conseguem um piloto mais qualificado. Há salários muito baixos, condições de trabalho muito difíceis e que não parecem atrair candidatos com o mesmo nível ao qual estamos acostumados. Algumas companhias aéreas regionais se limitam a contratar as primeiras pessoas que preencham os requisitos mínimos. Nos Estados Unidos, dentre os 7 acidentes fatais envolvendo aviões de passageiros ao longo dos últimos 10 anos, 5 envolveram companhias aéreas regionais. Entre eles está a queda do voo 5191 da Delta Connection em agosto de 2006, que matou 49 pessoas quando a tripulação decolou da pista errada. A campanha de John Kausner para mudar as leis que regem a profissão de pilotos valeu a pena. Contamos com seu apoio, precisávamos do seu apoio e vocês nos apoiaram. Queremos agradecer a todos. 1 ano e meio após o acidente sob pressão de Kausner e de membros de outras famílias de vítimas, o Senado dos Estados Unidos aprovou um projeto de lei tornando mais rígidos os requisitos relativos à formação de aeronautas, forçando a FAA a elaborar novas regras no que se refere à fadiga dos pilotos. Estudos sobre o problema de pilotos excessivamente cansados já estão em andamento. Na Universidade de Iowa, pesquisadores estão desenvolvendo um sistema que poderia ajudar os pilotos a resistirem à fadiga, a estarem atentos à crítica tarefa de pilotar e evitarem futuras tragédias como a do voo 3407. Thomas Snell é engenheiro de fatores humanos. Usamos uma série de sensores neurocognitivos e fisiológicos com os nossos indivíduos de pesquisa, pilotos que convidamos para os nossos estudos. Este aqui, 114, vai ser de livre flutuação. Ele está estudando como os pilotos se mantêm alertas na cabine, submetendo-os a um teste em que realizam uma viagem regional em um simulador. Através de sensores, ele consegue determinar até que ponto um piloto está de fato alerta e focado. Essa pesquisa pode levar ao desenvolvimento de detectores de fadiga em aviões. Estamos tentando prever o estado do piloto para que possamos usar algum dispositivo na cabine do avião para evitar que o problema se agrave ou ocorra. Monitoramos a atividade do cérebro, o movimento dos olhos, o coração, ECG e respiração, além de outros parâmetros, em um esforço para descobrir qual o estado do piloto ou da tripulação. Eles estão cansados, sobrecarregados, estão desligados ou distraídos. Neste momento, eles estavam realmente sonolentos. E pelo olhar dele, é possível ver que ele está um tanto entediado. Snell programa o simulador de voo para provocar uma falha no sistema principal no cockpit. Isso não é bom, tá tudo parado. Os sistemas hidráulicos não funcionam, os flaps não funcionam. Aumente o mapa de calor para vermos a atividade cerebral. Preparar para impacto. Quando uma tripulação está cansada, você pode ver que sua reação aos acontecimentos pode ser mais lenta. E, portanto, você verá erros sendo cometidos na cabine de comando. Foram precisamente esses tipos de erros por parte de Renslow e Shaw que acabaram por levar à queda do voo 3407 e à morte de 50 pessoas.
É uma tragédia que não deveria ter acontecido. Era previsível, evitável e acontecerá de novo se não fizermos alguma coisa. Estou determinado a mudar essa situação para que outro pai não sofra o mesmo. Versão Marshmallow São Paulo.